Sejam bem-vindos, bem-vindas ao estudo da Bhagavad Gita. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é a devoção, que é o amor, Bhakti Yoga, né? E nós vamos começar esse encontro para que a gente possa abrir espaço, né, para acessar esse nosso conteúdo, serenando um pouquinho. E vou colocar aqui uma música, né? Krishna Das, Sri Argala Stotram, me mostre o amor. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição confortável, desfrutar desse momento no aqui e no agora. Om Namah Chandikaya. Om Namah Chandikaya. Om Namah Chandikaya. Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kalpalini Durga Kshama Shivadratri. Respiramos Swaha profundamente, Swaha trazendo a nossa presença no aqui e no agora. Jaitam Devi Chamande Nos abrindo Jaya para o discernimento espiritual, nos Jaya abrindo, Sarvagate nos conectando Devi com o amor da Kalaratri divindade, com Namostute amor incondicional. Madhukayatava Vidravi Que esse amor nos nutra, Vidatri Varade nos conecte com a fonte de tudo que é Rupam Dehi e nos leve de volta a casa. Que o amor nos ilumine esta noite e ao longo de toda a nossa vida oferecemos este encontro à divindade, o amor. Shambhasya Shambhasya Dhumrachasya cha. Muito bem, que bom que vocês vieram e vamos a mais um estudo. Eu sou pouco. Bhakti Yoga, o Yoga da devoção. Nós estamos fazendo reflexões livres, baseadas no livro Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal. Não somos grandes especialistas, nós estamos fazendo essa leitura juntos, né? E permitindo sermos instrumentos, permitindo que a sabedoria coletiva aflore através de nós. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que é muito tocante. E a gente começa com uma pergunta: o que você mais ama? O que você mais ama? O que você poderia responder? Talvez não esteja assim de pronto, né? Essa resposta. Será que a gente mais ama os nossos pais? Será que a gente mais ama os nossos filhos? Será que mais amamos a nós? Será que nós amamos, não vou colocar numa escala de mais ou menos, mas nós amamos as coisas materiais, nós amamos fama, nós amamos o dinheiro, nós amamos reconhecimento, que nós amamos.
E se a gente responder como pai, há uma possibilidade muito grande da gente falar que a gente mais ama o nosso filho. É uma possibilidade. E quem fez o nosso filho? E quem fez tu? E quem fez todas as coisas? Quem é o pai de tudo? Quem é a fonte suprema de tudo? Quem é o início, o meio e o fim? Quem que é o sol de verdade, de esplendor, de poder, de glória, de amor incondicional? Quem é a vida da nossa vida? Às vezes, nós nos esquecemos. Existem 3 categorias de coisas. As almas, a natureza material e Deus. Essas 3 categorias de coisas, almas, natureza material e Deus, às vezes nós ficamos confusos com relação a essas coisas. A ilusão surge quando nós misturamos e confundimos essas 3 coisas: a natureza material, as almas e Deus. Então, sabendo reconhecer cada coisa na sua devida categoria, a gente já começa a romper com uma ilusão, com o véu da ilusão. Vamos dar um exemplo de como que a gente faz essa confusão? Muitas pessoas colocam Deus na matéria, endeusam a matéria. Então, eu endeuso o dinheiro, o reconhecimento, eu endeuso ganhos, posses, né? Eu passo a vida amando e buscando prosperidade, por exemplo. Colocando isso acima de tudo. Talvez buscar prosperidade não seja errado. Mas se eu coloco isso como meu ídolo, é isso que eu amo, é isso que eu busco, é isso que eu anseio, né? Um desejo ardente da minha alma é o quê? É ganhar dinheiro. Meu desejo ardente é ter fama. Será que algum de nós já tem um desejo ardente de Deus? Um desejo ardente de nos conectar, de comungar com esse amor maior. Será que esse desejo ardente, ele é maior do que os nossos outros desejos? Porque às vezes, dentro do nosso aspecto de energia, a gente vai nutrir aquilo que está à frente nas nossas prioridades. Então, o que é a nossa prioridade? O que é a nossa prioridade? Eu acho que eu tenho mais perguntas. Muitos de nós dizemos que temos uma religião ou uma religiosidade. Qual que é o verdadeiro sentido dessas palavras? Se religar, se conectar, se unir a Deus? Mas a acepção mais profunda da religião, da religiosidade,
essa busca da comunhão, essa busca da conexão, a busca da volta para casa. Esse é o sentido mais profundo. Então o que a gente está falando aqui serve para qualquer religião. Porque talvez seja a essência das religiões. Talvez seja a essência da religiosidade. É uma hipótese. E o que é yoga? A gente escuta muito falar de yoga, né? Às vezes você até se matricula numa aula de yoga. E aí, quando você ainda não penetra num conhecimento mais profundo, você pode cair na confusão de achar que o yoga são somente movimentos. Mas o que é o yoga? É o mesmo sentido de religião. É união, é comunhão, é reunião, é a conexão. Conexão com o quê? Com o Supremo, com o Sagrado. Então tem um sentido muito próximo esse yoga, essa religião, essa religiosidade, no meu modo de entendimento, na sua acepção mais profunda. E o que temos buscado? Quais são as nossas prioridades? Será que aquilo que nós nos empenhamos em buscar tem trazido a nós contentamento? Será que tem preenchido a nossa alma? Será que tem dado acalento ao nosso espírito? São perguntas fortes, né? Pelo menos para mim. E é interessante, nós estudamos na Gita, que a Gita ela apresenta diferentes caminhos. E diz que Deus aceita diferentes caminhos até Ele. É mencionado um aspecto de individualidade de cada ser. Uns seres são mais ativos, fazendo. Aqueles seres de atividade. Sempre buscando ações. Eu acho que eu estou mais ou menos nesse ser aí. Nós temos aqueles seres mais introspectivos, mais filosóficos. Os devocionais. Nós temos os seres devocionais. Nem parece. É interessante que a Gita apresenta esses caminhos e Deus aceita esse nosso caminhar até Ele. Então nós falamos no encontro passado de Karma Yoga, como nós espiritualizarmos nossa vida, como a gente seguir esse caminho até Deus através das ações. Espiritualizando todas as nossas ações, oferecendo todos os frutos das nossas ações ao Sagrado. Em tudo que fazemos, nós lembramos da divindade. E vamos nos nutrindo, nos conectando, realizando o yoga através das ações. Né? Para alguém que é inquieto, uma pessoa inquieta, igual eu, acredito que a Lana também, né? É uma prática espiritual muito poderosa. Mas Bhakti Yoga, que é o nosso tema de hoje, está relacionado a certa devoção de coração e alma para com a divindade. Devoção de coração e alma. E é dito na Gita que ele é o melhor caminho. A gente vai analisar essa afirmação, né, ao longo de todo o nosso estudo. O Karma Yoga, como nós vimos, requer oferecer frutos das nossas ações a Deus. Yoga do conhecimento, que nós ainda não estudamos, era hoje, mas eu senti de a gente chegar primeiro no Bhakti Yoga, então eu pulei alguns estudos. Depois voltaremos. O Yoga do conhecimento também leva a Deus. Dhyana Yoga é o caminho da meditação. Em última análise, todos encontram na sua perfeição, todos esses caminhos, encontram sua perfeição no amor puro por Deus e a todas as suas criaturas. Então todos esses caminhos encontram sua perfeição nesse amor puro. Só a Deus? Não, é a todas as criaturas. Porque é um aspecto também que é abrangido de reconhecimento de Deus em cada ser. O que leva a amor, o que leva a compaixão. Yoga.
tem a ver com equanimidade. Essa equanimidade baseia-se na igual presença de Deus em toda parte. Tem a ver com renúncia, com entrega. Renunciar ao mérito, ao fruto. Quem faz? De quem é a glória? Dar tudo a Deus com devoção. Isso é yoga. Bhakti, essa palavra Bhakti, ela tem relação com servir. Olha que legal. Honrar, reverenciar, amar, adorar. Olha que palavra. Então, Bhakti é esse caminho que a gente serve por amor, a gente serve com amor, a gente serve ao amor. A gente honra, a gente reverencia, a gente adora, a gente ama. Né? Esse é o caminho da Bhakti Yoga, né? Que é o cultivo disciplinado de um amor espiritual puro a Deus. Opa! Como é que é? Cultivo disciplinado de um amor puro a Deus. Esse disciplinado aí... Não é Uau. qualquer um. O que será que ele quer dizer? Né? O que será que quer dizer? E do amor puro também já tira uma galera. Esse amor puro. Mas Um amor puro é aquele que não é manchado por condições, né? Sim, incondicional. Condicional. Pode falar, né? É porque quando eu fiz a primeira pergunta, o conceito de amor, que pelo menos até agora que eu estou tendo contato com esse estudo, o conceito de amor na Gita parece que ele é muito mais amplo do que esse nosso, parece não é muito mais amplo do que esse nosso conceito mundano de amor que a gente tem ainda por aqui. Parece. Parece. Porque quando fala o que a gente realmente ama, mas o que é esse amar, porque quando aí você fala realmente do cultivo do amor disciplinado, o amor disciplinado é muito mais amplo, muito, talvez mais intenso, aí eu não tenho uma outra palavra para dizer, do que isso que a gente conhece por meramente amor. Exato. O puro já eliminou condições. Eu te amo se É. você me atende em algo, né? Já é uma coisa interessante. E tem uma coisa também, dentro desse aspecto de amor que é trazido aqui, em Bhakti. Eu amo meu filho. Tá. Você trabalhou o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Naquele dia foi um dia assim, extenuante. E você ainda não estava muito bem. Estava com sintomas de dengue, né? Aí você chega em casa, você fala assim, nossa, tudo que eu quero agora é deitar no sofá, me acabar. Você chega em casa, seu filho está doente. Aí você fala assim, e agora? E agora? Você é capaz de renunciar a si mesmo? Entregar-se? Renunciar ao seu conforto? Ao seu prazer? Servir sem esperar nada em troca? Porque se ele for pequeno, vamos supor que ele tem 1, 2 anos, talvez ele não consiga demonstrar uma gratidão a você. Talvez ele demonstre de certa forma, com olhares, tal, mas não é uma coisa tão explícita assim, né? Então, como que você faria? Renunciaria? Serviria? Independente de cansaço? Independente de estar bem, estar mal? Né? Honraria? Amaria? Então é uma dimensão muito interessante, né? E esse amor disciplinado talvez tenha a ver com duas palavrinhas que eu anotei: constância e pureza na devoção. Constância e pureza. Porque existe quatro fatores que nos levam a buscar a Deus. Né? A gente não tá lá naquele. E muitas vezes nós revelamos e cultivamos um amor a Deus quando estamos em uma dessas 4 condições.
que são, o primeiro, os que buscam a Deus porque sofrem. Então, eu não sei vocês, mas eu nunca vi, na minha experiência pessoal, hora que eu lembro mais de Deus do que quando eu estou sofrendo. Eu não sei vocês, mas quando eu estou sofrendo, gente, mas eu lembro de Deus. Mas eu peço, mas eu oro. Eu viro um devoto na hora, né? Então, nós transitamos por esse momento que a gente busca a Deus, porque nós sofremos, né? A segunda categoria de pessoas, que também nós, às vezes, estamos nessa, né? Buscamos a Deus porque somos curiosos. Curiosidade. O que será que existe além da matéria? Quem criou tudo? A gente vai, mas é muito por curiosidade, né? Existe a terceira categoria de meios que nós buscamos a Deus, que eu acho que todos nós aqui já transitamos, pelo menos alguns momentos por isso, vez ou outra a gente volta e faz um pouquinho dessa categoria também, que é aqueles que buscam a Deus porque buscam prosperidade. Então é muito interessante, porque né, quando eu queria uma casa, como eu orei a Deus, né, para me proporcionar conforto para minha família e tudo mais. Então eu busquei a Deus em busca de prosperidade, né? Talvez alguns de vocês também já tenham feito isso em algum momento, né? E existe a quarta categoria de pessoas que busca a Deus porque tem um verdadeiro conhecimento sobre Deus. Isso que é a quarta, né? Até a gente chegar lá. Obrigado. Então, então eu vejo muito assim um aspecto, essa é uma interpretação minha, posso estar enganado, de promessa. O aspecto de promessa, ela pode ter um contexto de fé, de sacrifício. Mas o aspecto de promessa também pode levar apenas a essa terceira questão, os que buscam algo, prosperidade, ou os que sofrem. Então a gente vai numa relação muito de barganha, numa relação muito fria. Eu vejo muitos que fazem promessas muito devotados. Muito devotados. Então não digo que isso seja errado. Mas às vezes estão na primeira categoria, buscam a Deus porque sofrem ou porque buscam prosperidade. Condicionado. Então, talvez isso não pareça que não é um amor tão puro e disciplinado como a Bhagavad Gita está colocando aqui, né? No meu entendimento atual. Então, se Deus fez tudo, é a fonte de tudo, se Deus e o amor maior é a meta, é o caminho e é a partida, né? O que mais há? Ele é o que faz tudo girar. Deus é a meta última do conhecimento. Então nós vemos toda a ciência. Você vai rejeitar a ciência? Hoje eu vejo que a ciência ela não contradiz Deus, na minha opinião. Na minha opinião, a ciência revela a beleza, o esplendor das leis de Deus. E cada vez mais, à medida que a gente avança, a gente penetra em mistérios tão incríveis, tão incompreensíveis, que para mim provam ainda mais a sabedoria de Deus. Esse poder, essa beleza, né? Então eu acredito que todo conhecimento vai nos levar a Deus. Portanto, devoção também surge naturalmente do conhecimento. Quando eu olho na minha janela, eu vejo a nuvem, eu vejo o sol, eu vejo um pássaro, eu sinto o vento, eu ouço um som. Para mim, tudo isso é Deus. Tudo é uma manifestação de Deus. E para mim, é a maior prova que tem. Então eu vejo Deus da minha janela. Mas eu poderia ver Ele também no meu espelho. Isso não vai, Bhakti, também de Bhakti,
Então, do conhecimento pode surgir devoção. Mas de devoção, de bhakti, também pode surgir conhecimento. Olha como que é interessante. Destruindo a ignorância com a luz da sabedoria. Dissipando os véus de Maya. Conhecimento é conhecer as 3 categorias dos elementos e saber discernir entre eles. O que a gente falou, almas, natureza material e Deus. Repete, por favor. Os 3 categorias de elementos. Não, antes que você falou que pode destruir. Pode ir. Sim, bhakti também pode surgir do conhecimento. Então, tanto o conhecimento pode vir de devoção, quanto conhecimento pode vir de devoção, quanto devoção pode vir de conhecimento. E o conhecimento destrói a ignorância com a luz da sabedoria. Um Bhakti Yogi cultiva amor puro por Deus com conhecimento profundo e não com sentimento cego. Então, um Bhakti Yogi é aquele que cultiva com amor puro e com conhecimento, com discernimento espiritual. E aí é interessante porque a Gita também ela traz um aspecto de liberdade. Deus não está nos forçando a amá-lo. Nem precisa. Ele não força, ele dá um aspecto muito amplo de liberdade. Né? Até que, e nos ama incondicionalmente, a todos, igualmente, da mesma forma. E nos espera eternamente. Então o indivíduo é liberto por ouvi-lo com fé e sem inveja. E essa fé tem um aspecto de confiança. Então quando nós vivemos situações difíceis na nossa vida, será que a gente questiona Deus? Será que a gente blasfema? Aí o primeiro passo foi entender sobre o karma, que nós já falamos, que é esse sistema cósmico de leis que reage como um espelho de cada alma, ou seja, nos outorgando as consequências de cada ato nosso. Consequências. Então, não no sentido estritamente punitivo, mas pedagógico. Esse karma vai sendo esse espelho de autoconhecimento para que a gente avalie e identifique o nosso rumo, identifique a nossa rota, retifique o nosso caminhar. Reprogramando rota. Então, veja só, se a gente está num caminho equivocado, que continua nos conduzindo a sofrimento, esse caminho continua sofrimento, mal para nós, sofrimento aos outros seres. Né? Como eu me vejo? Como eu posso me ver? Então, esse sistema cósmico do karma, ele vai trazer consequências das minhas ações mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente. De modo que eu possa ver, reconhecer com discernimento e sabedoria e retificar os meus rumos. Então, eu não vejo muito, estou pagando. Não é assim. Eu estou aprendendo. Nós podemos começar a aprender de uma via diferente. Nós estamos num tempo muito interessante, um tempo incrível, onde nós temos muita informação, muitos professores, muitos grupos, muitas religiosidades, onde nós podemos nos conectar e onde nós podemos escolher seguir pelo amor, aprender pelo amor. Mas se não for suficiente, um chamado gentil virá um chamado mais enérgico. Então eu sempre dou aquele exemplo, a criança está atravessando a rua, sozinha, ela soltou da sua mão e vai correr pela rua, e vem um carro. Aí você olhar para ela com todo amor e bondade e gentileza e falar: filho, olha o carro vindo, é perigoso e vai te fazer mal, venha para cá. Ele não vai nem ouvir. Então o que você faz? Pega ele. Você vai dar um grito, você vai correr, você vai avançar no menino. Então você vai agir com vigor.
E você vai agir com rigor. Vigor e rigor em bondade. Em bondade. É para fazer mal? Às vezes, nesse rigor e vigor, você até machuca ele. Manteve a vida. Manteve. Né? Então, rigor, vigor em amorosidade, em bondade. Então, será que é possível nós aprendermos a confiar, ter fé nas boas horas e nas horas difíceis? Possível, Será que nós ficamos nos lamentando muito quando as coisas não acontecem como a gente gostaria? Esse tal do livre-arbítrio. Esse plano humano, ele é o plano do livre-arbítrio. É uma coisa incrível. Né? É uma coisa incrível ao mesmo tempo que nos traz uma angústia muito grande. Porque tem muitas pessoas que nos procuram na terapia, por exemplo, e querem que você diga onde elas têm que ir, o que elas devem fazer. Me fala, teve gente que falou assim pra mim, né? Me fala, Eduardo, o que eu preciso fazer? Não, tá bem, eu já entendi essas coisas que você falou. Mas o que eu tenho que fazer? O que você acha que eu tenho que fazer? Né? Então esse tal do livre-arbítrio é muito engraçado. Muitas vezes nós gostaríamos, talvez não conscientemente assim, né, tão explícito, mas a gente parece que gostaria de abrir mão desse negócio, por causa dessa angústia, da dúvida, da confusão. Eu quero alguém que pegue na minha mão e me leve. Mas aqui nós já estamos saindo dessa infância para a gente poder começar a se enxergar um pouco mais, estabelecer a nossa direção. Então o que seria a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade. abandonar tudo. Fazermos as nossas escolhas, Mais consciente. fazermos as nossas decisões, ações atados pelo karma? Não, não estamos livres de fato. Igual a gente falou naquele exemplo, você comprou uma passagem, eu vou daqui para Florianópolis, de avião. Beleza. Então você tomou uma ação. E você entrou naquele voo. O avião subiu. Aí você fala assim, bom, agora eu acho que eu mudei meu rumo, tá? Mudei a minha decisão e eu quero descer. E o avião está lá em cima já. Eu acho que não vai dar certo. Então, o karma já é uma força que se movimenta Numa direção. numa direção. Então, se o karma está nos atando, nos prendendo, a nossa liberdade parece que é muito restrita ainda. E aí, no fim de todas as coisas, nós podemos resumir as nossas ações, quando eu digo ações, entenda, de corpo, de fala ou de mente. No fim de todas as coisas, as nossas ações se resumem em 2 movimentos únicos. Para cima ou para baixo. O que é o para cima? Nos elevarmos. E o que é para baixo? Nos degradarmos. Nos enveredarmos ainda mais pela matéria. Nos confundindo ainda mais sobre aquelas 3 categorias e sobre, na primeira categoria de almas, está a minha alma, quem verdadeiramente eu sou. Quem ouve a mensagem divina dissipa a ilusão nascida da ignorância e recobra sua verdadeira memória. Caramba. Parece contigo. Quem ouve a mensagem divina dissipa a ilusão, que é nascida da ignorância, e recobra sua verdadeira memória. Tem umas coisas aqui que a gente tem que ficar assim refletindo, né? Isso aí pode Quem acabar usa a sendo mensagem divina dissipa a ilusão e recorda. A ilusão nascida da ignorância e recobra sua verdadeira memória.
E um aspecto que é interessante, você encontra assim espalhado por todo o globo, atemporalmente, cantos, orações, danças em louvor ao sagrado, em reconhecimento ao poder, à bondade, à sabedoria, à beleza de Deus, né? Então sempre atemporalmente, seja como as pessoas concebem um sagrado, você encontra cânticos. Então eu comentei da música, né? A música devocional, mantras, danças, Danças, muitas danças. rituais. Sufis. É, muito legal. Orações a Deus. Tudo isso é feito em Bhakti Yoga, é devoção. Então tem pessoas que têm uma missão incrível, por exemplo, uma vocação natural para o canto, para a música. A pessoa canta, ela tem uma facilidade de tocar um instrumento, alguma coisa, de aprender, então é uma vocação natural. Então, através da vocação natural de cada um, é possível você estabelecer o Bhakti Yoga também. A vocação não deve ser para casa. É. Ao oferecer uma folha, uma flor, um fruto ou água para Deus, as pessoas devotadas oferecem o seu próprio eu, pois os seus corações também se elevam junto de Deus. Então nós já falamos de Ajna, de oferenda. Então toda vez que a gente oferece uma folha, uma fruta, uma canção, uma dança, um momento, um trabalho, um dia, um pensamento, um sentimento, uma reunião, nós estamos elevando o nosso próprio coração a Deus, junto com essa oferenda, em devoção. Aquele que adora Krishna, Deus, situado em todos os seres, é um verdadeiro yogi, que reside em Deus. Aí tem umas frasezinhas que eu vou pegar aqui para ler para nós. Da oferenda? Na página aqui, na... 7. Não sei, eu estou na parte 7, eu estou na parte A oferenda Bhakti Yoga, parte 9. Então na parte 9, eu estou em algum item. Como eu comprei foi o e-book, eu não sei qual que é a página aí, mas no meu é 124. Diferente. Tá? Porque a oferenda de amor puro está no 67. Então, deixa eu abrir meu livrinho aqui. No meu, que eu comprei o e-book, é o 124. Como explicado anteriormente, as palavras Bhakti, devoção, e Bhakta, devoto, originam-se do verbo sânscrito bhaj, servir, honrar, reverenciar, amar, adorar. A Gita muitas vezes usa esse verbo para descrever os devotos do Senhor. Nos exemplos a seguir, a palavra adorar sempre se traduz a partir do verbo sânscrito bhaj. Então tem toda essa dimensão: servir, honrar, reverenciar, amar, adorar. Aquele que adora Krishna, situado em todos os seres, é um verdadeiro yogi, que reside em Krishna. O yogi mais elevado adora Krishna com fé. Até mesmo aqueles que adoram Krishna com motivos materialistas estão fazendo o bem. Aqueles que estão livres de dualidade adoram Krishna com votos sólidos. Almas grandiosas adoram Krishna, cientes de que Ele é a origem eterna de todos os seres. Krishna habita naqueles que o adoram com devoção. Tendo vindo ao mundo temporário e infeliz, adora o Senhor. Por constatar que Krishna é a fonte de tudo, os sábios o adoram. Krishna ilumina o caminho da liberação para aqueles que o adoram com amor. Aquele que conhece Krishna como a pessoa última, conhece tudo e o adora com todo o seu ser. Esse último verso demanda atenção especial. Verdadeira Bhakti significa oferecer tudo o que fazemos
a Deus, para adorá-lo com todo o nosso ser. Isso requer uma prática espiritual séria. Então, eu trago novamente aquelas palavras que nós falamos sobre a devoção. 2 palavras: constância e pureza. Como se cada ato que nós oferecemos ao Supremo, cada gesto, cada coisa que a gente oferece, a gente se aproxima mais de Deus. A gente reforça o nosso elo. A gente lembra, a gente relembra, a gente recobra a nossa memória. E a gente se aproxima. Então, se a gente faz uma vez na vida ou na hora da morte, o quão nós nutrimos esse nosso laço, o quão nós nutrimos esse vínculo com o divino. Agora, se a gente estabelece uma rotina de, no mínimo, nas nossas refeições, por exemplo, oferecer a Deus, mas não é oferecer, obrigado que isso é meu, não é assim. É oferecer nos lembrando de que aquele alimento, que seja uma maçã, antes de ser maçã, ele é o quê? Energia. E de onde vem essa energia? De Deus. Então, qual que é a fonte daquela maçã? É Deus. Qual que é a sua fonte? É Deus. Então, ao oferecer aquele alimento, a gente relembra quem é o Supremo, quem é o Criador de tudo. Então, nesse ato de oferecer é muito mais do que agradecer. E é permitir que nesta relação de oferecimento, de reconhecimento, Deus também espiritualiza aquele alimento. E muito mais do que nutrir o nosso corpo físico, Ele nutre a nossa conexão, Ele nutre a nossa verdadeira busca. Frases especiais. Opa, tem mais umas frasezinhas para ler. Vamos, aqui no meu está no 129. Ah, sim. Krishna é fácil de alcançar para aqueles que sempre se lembram dele, com suas mentes situadas em nada mais. Almas grandiosas adoram Krishna, com suas mentes situadas em nada mais. Krishna satisfaz todas as necessidades daqueles que não pensam em nada mais. Pode-se alcançar a pessoa suprema por meio de bhakti, devoção, que não tem nenhum outro objeto, a não ser Deus. O indivíduo é capaz de conhecer, ver e aproximar-se de Deus de verdade por meio da bhakti, que não tem nenhum outro objeto. Até mesmo uma pessoa de comportamento muito ruim pode ser completamente corrigida por adorar a Deus sem nenhum outro objeto. Deus em pessoa salva do oceano material aqueles devotados a Ele, com yoga, que não tem absolutamente nenhum outro objeto. Conhecimento verdadeiro implica em bhakti indesviável, acompanhada de yoga, que não tem nenhum outro objeto. Deveríamos notar que essas passagens, que não se trata de modo algum de um estado mental sectário, já que tudo existe em Krishna, em Deus, e Deus existe em tudo. E já que no sentido Deus é tudo, o ponto é evidente. Deus contém tudo o que existe, e devoção amorosa pura inclui os benefícios de todos os outros processos espirituais. À medida que devotamos as nossas ações a Deus, o gosto superior da devoção gradualmente nos desprende
dos modos da natureza. Um sintoma essencial de progresso nesse caminho é a preocupação real com todas as criaturas de Deus. Então, se fala assim, vou me importar só com a minha relação com Deus. Né? O meu vizinho que se dane. Os animalzinhos que se dane, eles também, né? Eu já estou aqui fazendo minha devoção, estou orando, estou fazendo meus cânticos, estou pagando meus dízimos, estou fazendo minhas coisas aqui, né? Mas traz uma coisa muito interessante, que quando a gente vai devotando verdadeiramente as coisas a Deus, um gosto superior dessa devoção vai nos envolvendo, e um sintoma de progresso nesse caminho é a preocupação real com todas as criaturas de Deus. Embora a parte de assuntos mundanos, o devoto importa-se muito com o bem-estar último de todas as almas. Krishna afirma 2 vezes que quem está deveras devotado a ele também está dedicado ao bem-estar de todos os seres. A alma sábia não é um mero humanista, senão que é um amigo misericordioso para com todos. Krishna fala de si mesmo como um pai e mãe do mundo. Assim como os pais amam seus filhos por igual, a despeito dos diferentes graus de talento material, Krishna é igual para com todas as almas. Espera que seus devotos também o sejam. Essa igualdade implica benevolência e beneficência universais, desejando e fazendo o bem a todos. Afinal, o próprio Krishna é gentil para com todos os seres, vendo igualdade última em todas as almas. Tanto sabedoria quanto austeridade requerem ahimsa, nunca ferir ou prejudicar. Só aqueles situados nos modos mais obscuros da natureza ocupam-se em atos prejudiciais e violentos. Então, já falou de compaixão, já falou de almejar e fazer pelo bem-estar dos seres, de todos os seres, sem exceção, como criaturas de Deus. E já falamos de ahimsa, que é nunca ferir ou prejudicar. Devoção e amor puro está conectado com tudo isso. Aí vamos um item, que é o último item, se eu não me engano, oferenda de amor puro. Yajna, oferecimento, oferenda. Bhakti Yoga é a oferenda suprema. Yajna inspira todos os yogas ou caminhos espirituais da Gita. Como o yoga mais elevado, Bhakti Yoga naturalmente constitui a oferenda suprema. Melhor do que mera oferenda de bens materiais, é a oferenda da própria mente aberta à verdade espiritual. A oferenda do conhecimento. Realiza-se essa oferenda do conhecimento, mediante aprendizagem com os sábios. E o conhecimento assim adquirido é de que todos os seres existem dentro da alma suprema, Deus. Somos partes eternas de Deus. E desse modo nutrimos nossa própria existência por fazermos oferenda a Ele. A parte naturalmente serve o todo, assim como a mão, parte do corpo, naturalmente se alimenta por fornecer comida ao estômago. Da mesma forma, regamos a árvore inteira por regarmos sua raiz. E Deus é a raiz de toda a existência. Assim, por servir a Deus, servirmos melhor a nós mesmos e a todas as almas. Ou, por nutrir nossa ligação eterna, yoga, com Deus, nutrimos melhor a nós mesmos e a todas as almas. Alcançamos desse modo a verdade mais elevada por oferecermos mente e razão a Krishna. Pois mente e razão, em última análise, são a própria energia de Krishna. Mais uma vez, isso não significa que perdemos nossa mente e razão. Ao contrário, significa que as purificamos e iluminamos.
Entender oferenda espiritual é saber que tudo que oferecemos volta a nós, sublimado e imortalizado, conduzindo-nos ao absoluto. Krishna é a fonte de tudo, o ser supremo, sobre quem o universo é tecido. Gente, vocês estão tão calados hoje. Vocês estão sentindo. Algum comentários, perguntas, Devoção, a gente tá curiosidades? Tá estranhando vocês hoje. Sem palavras. Tá demais. A minha experiência é como se quase tudo que eu acreditei antes fosse tão pequeno em comparação com a grandiosidade que ele explica, que ele fala. E é tão antigo esse estudo, é tão antiga essa obra, aqui tem quanto tempo? No mínimo 2.500 anos, no mínimo. Alguns dizem que é mais. Capítulo de outro livro. Então, assim, é como, não sei se para vocês é assim, é como se Fosse uma você acredita numa coisa, como se fizesse isso, né? É tão grande quando fala de todos os seres, de amor puro, ou de... A hora que eu cheguei no portão, hoje aqui, eu já senti, parei. Aí vi tudo, senti a energia já. E uma gratidão imensa por esse espaço, por esse lugar, por tudo, né, que a gente vivencia aqui. E eu acho que foi um relembrar, um reconectar. No início, assim, que você começou a prece, né, veio todo o sentido da vida, todo. É muito forte isso. E é tudo. Assim, é difícil explicar com palavras, mas é como se... E por que isso se perde às vezes, né, no nossa caminhada? Esquece e volta, né? Falha fazendo isso. Né? Porque é isso. E mais nada. Principalmente quando a gente separa, né? Agora é hora disso, agora é hora disso, agora é hora disso. Agora é hora de ficar Deus. Então, assim, o que a gente está aprendendo? A reconectar esse o tempo todo com Deus, em todas as horas. Chega, levanta, acorda, senta, todo momento, Deus. Todo caminhando, levantei, Deus levantou. Vou tomar café, Deus tomou café. Então, assim, essa reconexão com o todo, que não está separado, que não tem uma hora. Tem essa devoção sim, que a pessoa pega aquela hora, levanta, 3 horas da manhã, vai praticar, vai lá, toma um mantra, leva flor, e faz um altar, e dedica essa devoção, né, que já existe assim, dessa maneira, a pessoa vive a devoção. Mas essa nossa vidinha, que a gente escolheu, que a gente vive, então assim, o que a gente está aprendendo a fazer isso com Deus, todo o processo. Não separar ou deixar uma hora para Deus. Que hora é a hora da prática espiritual? É. Qual que é o momento da prática espiritual? O que é o sagrado? Se você trabalha com limpeza, você pode espiritualizar esse momento. Se você trabalha com qualquer coisa, você pode espiritualizar esse momento. E eu acho que Deus é uma coisa tão assim maravilhosa, é uma coisa tão incrível, e quanto mais a gente se conecta com essa luz, mais e permite que essa luz, esse amor, ele flua através de nós como um canal, como um instrumento,
parece que mais a gente consegue fazer, né? Por exemplo, eu não ia vir hoje, não teríamos estudo hoje, porque eu estou com sintomas de dengue. Então hoje eu passei muito mal, tava com diarreia, comi uns 5 creme cracker hoje, aquela bolachinha, e aí com febre, né? Por isso que eu tô até com suor aqui. E eu tava sentindo muito mal. Cheguei em casa, né, hoje à tarde, dormi um pouco. E aí você pode entender isso como um delírio. Eu permito, não tem problema. Aí eu falei, gente, até falei pra Lana, depois do almoço eu te aviso se vai ter o estudo ou não. E aí eu tive um sonho durante a tarde, né? E aí nesse sonho um anjo veio e falou assim, vai no estudo hoje, né? Você, seu filho e a sua esposa estão passando mal hoje, mas vai lá cuidar dos meus, que assim eu cuidarei dos seus. Seu semblante mudou durante o... Mas o seu semblante chegou a mudar em vários momentos. Daí eu falei, não sei como é que eu vou não. Mas eu sempre eu vou. Não sei se eu vou pro hospital ou pro estudo. Aí, então tá. Que seja feita a tua vontade. E comecei a preparar o estudo, né? Porque eu não tinha preparado. Achei que não ia rolar. E aí no caminho, aquele mal-estar, eu falei assim, eu não vou conseguir vir. Né? Tô muito ruim. Aí chegou aqui, eu sentei um pouquinho e eu me lembrei, né? Não estou aqui por mim, né? Já não sou eu que faço. E devotei toda essa noite, todo esse encontro a Deus, né? Cumpri essa vontade amorosa. E aí foi só começar o estudo, eu senti uma energia, uma força, um discernimento, uma clareza mental. Todo o mal-estar cessou. No momento que eu entreguei o último resquício de vaidade e de noção de que eu estou aqui para mim, por mim, e devotei tudo à glória de Deus. E comecei a sentir muito bem-estar. Quando a gente sai de nós, a gente já renuncia-nos nesse altar do sagrado, já não é só nossa força que soma, mas é a própria divindade que está contigo. Então, em toda alegria ou tristeza, todo ato de corpo, fala e mente, devote. Você jamais pode prever as forças que te vão chegar quando você entrega e devota verdadeiramente a Deus. De renovação, de ânimo e de apoio na caminhada. Agora, enquanto eu fico no eu, enquanto eu pequeno, e não eu alma, conectado a Deus, a nossa força é muito limitada. E a gente está novamente atado em karma e à disposição de todos os reveses que isso traz. Então, no momento da verdadeira devoção e da entrega, há um aspecto de liberdade também, porque Deus é livre do karma. Ele é o grande desfrutador. Ele nada precisa, tudo dá. Então esse ato de oferecer não é para suprir em algo que não tem, mas é para nos elevar o nosso coração até Deus. E assim estamos aqui agora. É isso aí. Cheio de emoção. Karma Yoga, Gnana Yoga, eu não sei como é que pronuncia isso direito,
pode ser sim ou não. Jnana Yoga envolvem, respectivamente, ocupar as próprias ações. Karma Yoga, né? Os estudos, Jnana Yoga. E meditação, Dhyana Yoga, na prática espiritual disciplinada. Vou ler de novo, então. Karma Yoga, Jnana Yoga e Dhyana Yoga envolvem, respectivamente, ocupar as próprias ações, estudos e meditação na prática espiritual disciplinada. Em cada caminho, por oferecer a sua prática ao divino, a pessoa completa o ciclo cósmico de receber e retribuir, e assim torna-se um bom cidadão cósmico, uma alma civilizada. Bhakti Yoga, o caminho da oferenda de amor puro, inclui e envolve ações, estudos e meditação. Então, o caminho da oferenda de amor puro inclui e envolve os anteriores. O yoga das ações, do estudo, do conhecimento e da meditação. Olha que interessante. Elevando-os ao seu grau último, ao infundir cada atividade com amor puro por Deus e a todas as suas criaturas. Por transformar assim a própria vida numa oferenda espiritual contínua. Bhakti Yoga emerge como o mais elevado dos yogas espiritualistas. Isso responde à primeira questão que foi colocada na leitura: por que Bhakti Yoga é considerado o yoga mais elevado? Por tudo isso, né? Eu gostaria de ler novamente esse parágrafo. Eu achei ele muito importante. Resume um pouco do que nós temos estudado, que nós vamos estudar ainda nos próximos encontros. Karma Yoga, Jnana Yoga e Dhyana Yoga envolvem, respectivamente, ocupar as próprias ações, estudos e meditação na prática espiritual disciplinada. Em cada caminho, por oferecer sua prática ao divino, a pessoa completa o ciclo cósmico de receber e retribuir, e assim torna-se um bom cidadão cósmico, uma alma civilizada. Bhakti Yoga, o caminho da oferenda de amor puro, inclui e envolve ações, estudos e meditação, elevando-os ao seu grau espiritual último ao infundir cada atividade com amor puro por Deus e a todas as suas criaturas, por transformar assim a própria vida numa oferenda espiritual contínua. Bhakti Yoga emerge como o mais elevado dos yogas espiritualistas. Tudo que fizeres, tudo que comeres, tudo que sacrificares ou deres em caridade, toda austeridade a te submeteres, faze disso uma oferenda a Deus. Então, quando a gente pega um simples fruto, um pensamento, uma ação, um trabalho, um canto, uma dança, um mantra, um estudo, uma meditação, um encontro, uma reunião, e a gente oferece isso com amor puro a Deus, tudo aquilo é espiritualizado, é santificado. Acredito que a própria divindade naquele momento infunde a sua energia sagrada. Por isso que é muito mais do que a tua energia. Por isso que é muito mais do que a soma das energias dos presentes, dos elementos presentes também. Porque há uma espiritualização, há uma conexão, há uma luz do sagrado, do divino, que emana, que se expressa, que se faz presente. Porque nós estamos nos relacionando com Ele, né? E ao oferecer, lembra, eu posso fazer uma prática muito vazia, ou eu posso lembrar que se eu ofereço um dia de trabalho, é porque eu tenho um trabalho, é porque eu tenho uma vida, e a vida da minha vida é Deus. A luz da minha luz é Deus. Primeiro, se existe
esse trabalho aqui no mundo, é porque alguém criou o mundo. Alguém mantém, alguém sustenta, alguém permeia, alguém ilumina esse mundo em todas as suas dimensões, né? Então eu me lembro de tudo isso. Então se eu estou olhando um alimento, eu falo, poxa, quantas pessoas que, né, trabalharam para esse alimento aqui chegar até mim. Plantaram a sementinha, regaram, cuidaram ali do florescimento, da nutrição. Quanta vida esteve envolvida, as abelhinhas que foram lá, naquelas flores. Aí depois aquilo virou um fruto. Aquele fruto ele cresceu, nutrido pela água, pelo solo, pelos nutrientes, por amor, por atenção, nutridos pelo sol, por toda a vida, nas suas inter-relações. Aí alguém colheu, alguém transportou, alguém vendeu, alguém revendeu, alguém comprou, alguém trouxe, alguém carregou, alguém lavou, está aqui. Mas antes de tudo isso, quem criou a terra? Quem criou o ar? Quem criou o sol? Quem é a luz de tudo isso? Quem é a fonte de todas as coisas? Então, ao oferecer, eu me lembro de Deus. Eu cultivo a minha relação com Deus. Aquele alimento é energia. E a energia provém de Deus. Eu vou nutrir não só o meu corpo, mas como a minha própria relação com Deus, trazendo Ele para cada vez mais presente no meu cotidiano, numa prática cada vez mais disciplinada, mais constante e mais pura. Comecemos de onde estamos. Não almejemos sermos puros e começarmos, eu não consigo fazer essa oferenda desse modo ainda. Lembra que até mesmo aquela devoção pautada em objetivos materialistas tem algum sentido, como é dito aqui? Porque está nos preparando, está cultivando a terra. Às vezes a terra é muito áspera, ela é muito dura, que é necessário uma abrasão, é necessário um arado, passa naquela terra, né, para abrir, para tornar aquela terra mais receptiva, né, as suas sementes mais sublimes. Então fica esse chamado, independente do que, para a gente cultivar este yoga, religião ou religiosidade, dentro e fora de um templo espiritual, num dia ou em toda a nossa vida, nós podemos cultivar a devoção. Nós podemos nos reunir em grupos, nós podemos ouvir sábios, padres, pastores, mas nós podemos nos conectar diretamente, porque Deus ama você. Ele não ama você através de outra pessoa. O seu amor se irradia em todos os seres, mas o seu amor chega até cada um de nós, até cada célula do nosso ser, até nossa alma, quem verdadeiramente somos. Então eu convido a todos para que nós finalizemos o encontro de hoje ouvindo uma mensagem Vamos nos colocar numa posição mais confortável. Essa mensagem nós não sabemos de quem é a autoria, mas ela foi compartilhada, foi gravada por uma pessoa que está aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhos e nos permitir sentir esta energia desta mensagem.
Talvez quando eu lhe disser, você não acredite. É possível que pareça estranho, mas mesmo assim, preste atenção. Antes que você existisse, eu já era. Eu sempre fui. Sei que para quem a vida existe há pouco tempo, é difícil pensar em eternidade. Mas pelo menos agora, mude as suas referências. Comece a pensar como se o tempo não existisse. E tudo que você vê à sua volta, na realidade só existe em você. Cada ser, cada movimento, antes que aconteça lá fora, é germinado, desenvolvido, onde ninguém pode tocar. Olhe lá fora. O que vê? Tudo que passa diante de seus olhos é um pouco de você. Cada ser, cada elemento, a respiração que você nunca vai ouvir e o toque que talvez você nunca sinta, antes nasceu em você. O mundo cabe no seu coração e eu vivo aí. Meu nome é o nome de tudo que você reconhece como sendo bom. Eu sou e vivo em você. Entendo que para você seja quase impossível pensar que um pouco de mim vive aí. Mas não precisa pensar muito. Somente sinta. Minha voz é a vida, minha passagem é o vento, meus passos a terra, o mar. Eu estou aqui, em lugares onde você jamais imaginou, nos cantos mais escondidos, onde não há sinal de raça humana. Em tudo, o tempo todo, eu sou. De você só espero que viva, e na vida que me encontre, no sorriso, na respiração, no movimento, no choro, passos, luz, na escuridão, no bom e no ruim. Não há nada que me contenha e não existe o que me cessa. Eu vivo em você e nada, nem você encerra o que é. Me toque, porque eu estou aqui. Fale comigo, porque eu ouço sempre, o tempo todo. Para mim, você fala quando sente, respira, dorme, cala, sorri, vive. Eu sempre respondo. Não há voz que eu não ouça, nem clamor que eu não atenda. Mas você não sabe quase nada. Faz pouco tempo que está aqui, e aqui ou não mais estaremos juntos. Sua caminhada só existe comigo, e é aqui, com você, que eu vou continuar. Essa é a minha natureza. Eu vivo em você. Eu sou. E por isso, mesmo que você não saiba, você me conhece e sabe o meu nome. Nós agradecemos
essa oportunidade que nós temos de nos reunir, de estudar esses conhecimentos e oferecemos este nosso encontro ao sagrado. Entregamos o nosso esforço, o nosso dia, todas as nossas ações e pedimos que a divindade, o Supremo, infunda em nós clareza, discernimento e nos nutra com amor, dissipando toda a ilusão e nos reconectando a quem verdadeiramente somos, ao propósito da vida, o verdadeiro sentido. Gratidão a todos. E assim encerramos mais um encontro.